Posso falar? Claro, Verdade. Primeiramente, quero agradecer o amigo Marcelo por convite para eu dividir um pouco que seja o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando eu tinha apenas 8 anos de idade. É muito triste a minha história, embora tem muitos outros sobreviventes que eles chegaram a ser deportados no Auschwitz-Birkenau, o mais cruel campo de extermínio. E eu, milagrosamente, me safei da solução final e de câmaras de gás de Hitler e de fornos crematórios por milagre divino. E eu tenho que agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso por ter me poupado. Estou aqui para dar meu depoimento ao que aconteceu na minha trágica infância. Boa tarde para todos. Onde é que o senhor nasceu? Eu nasci em 1933, 9 de maio. Data, dia, e mês e ano, quando o megalomaníaco fascínora Adolf Hitler, que seu nome seja eternamente esquecido, ascendeu o poder na Alemanha nazista. Isso foi quando ele estava começando na Primeira Guerra Mundial, ali, depois da Primeira Guerra Mundial, ele estava... Qual era o status dele nesse momento, em 33? Em 33, ficamos sabendo que Hitler era um líder de partido nacionalista alemão, trabalhador alemão. E ele revolucionou a Alemanha contra os opositores de uma dogma, de um mito do nacionalismo alemão. Em 1923, ele escreveu na cadeia Minha Luta, Mein Kampf, um livro puramente antissemita. Ele alegou que os judeus é personificação do mal, são parasitas, são financiacistas de guerras. Todas as guerras que fizeram em 1917, 14 começou. E depois do armistício vexamoso entre a França e a Alemanha, ele falou: a culpa foi dos judeus. Sempre os judeus eram bodes expiatórios pelo mal que acontece e assola o mundo inteiro. E que cidade tu viveu tua infância? E que cidade eu nasci? É. Eu nasci numa cidadezinha, Moinești, província de Bacău, na Romênia, pertinho de Transilvânia, não muito longe de Transilvânia. Pega esse mapa aí pra gente ilustrar. Perto, na Romênia. Na Romênia, no país gelado, invernos vigorosíssimos. Uhum. E nasci, como eu falei, no mês e ano que o Hitler subiu ao poder na Alemanha, virou chanceler alemão. Como é que era o nome da cidade mesmo? Pra gente pesquisar ali. Moinești. Como é que se escreve? M-O-I-C-T, Moinești, T de tato I, Moinești. Agora é o seguinte, Moinești, em rumeno, T-S-I, Moinești, que na língua rumena N-E-S-T. Peraí, me confundi hoje não. M-O-I-N-E-S-T. N-E-S-T. Isso. Ali, ó. deixa eu ver. Vê naquele Isso mapa mesmo, lá. Moinești. Isso em rumeno, esta C cedilha no S é X. Uhum. Cedilha embaixo do S se transforma em X. X.
Entendi. CH. Aham, aham. Em português CH, mas em rumeno é O cedilha é sh. com cedilha. Entendi. Moineste. Põe ali, ó. Só abrir o mapa ali. Moineste. É província do Bacão. Vai dar um zoom out só pra Né? gente ter uma noção de onde é que se localizava no... É, não muito longe da fronteira da Ucrânia, perto do Iash, Pode abrir mais. cidade Até aparecer os países aí. Ah, tá. Romênia, Moldávia, tá. Moldávia. Ucrânia, Sérvia. Ucrânia. Tá, me localizei. Entendi. Aí tu nasceu ali e ali tinha cultura judaica nesse local. E eu nasci numa família tradicional judaica. Nós tínhamos na nossa cidade, que era composta mais ou menos de 12 mil habitantes, uma comunidade judaica de 200 famílias. Muitos eram comerciantes de cereais, de assumos, e meu pai era um bem-sucedido comerciante de secos e molhados, cereais, entre outros. Todo tipo de miudeza encontrava na loja de meu pai. E tinha muitos que tinham poços de petróleo, que a Moineste era rica em jazidas de petróleo. Eram donos de poços de petróleo. Tínhamos muitos judeus donos de moinhos, que nós estávamos numa cidade agrícola. E em volta da nossa cidade tinha muitos vilarejos cristãos de agricultores. Muitos tinha também marcearias, açougues, relojeiros, alfaiates, marceneiros, como em qualquer comunidade. Os judeus eram uma classe trabalhadora e pujante. O culto na sinagoga era essa relativa liberdade. Nas festas judaicas, no Ano Novo Judaico, no Páscoa Judaica, as sinagogas eram repletas de fiéis, cultuando a nossa religião com toda a liberdade. E todo mundo convivia bem? Convivia, o relacionamento entre a população judaica e a comunidade cristã era cordial, harmonioso e até amável. Meus pais tinham melhores amigos com prefeito, delegados, tudo, melhores amigos do meu pai, professores, e eu frequentei nossa escola judaica, chama Heider, só para meninos, que se encontrava perto da minha casa. Os 2 anos de idade, e eu fui alfabetizado. Meu avô materno, de abençoadíssima memória, era um seguidor das leis judaicas. Me ensinaram primeiras letras de Yiddish e a língua judaica da diáspora. Todos os judeus que moram na Rússia, nos Estados Unidos, até na China, na Polônia, Hungria, fala esta língua da diáspora, chama língua Yiddish. E é interessante notar que na nossa população judaica não vai se encontrar nenhum analfabeto. Desde tenra idade, ele está sendo alfabetizado. Primeiros bênçãos que a gente faz sobre pão, sobre qualquer comida se come, era feito em hebraica. Porém, ele era um inspirador meu e me ensinou primeiras regras da nossa religião judaica, como a história atribulada, longo dos milênios, do povo judeu. Ele me ensinou que desde o primórdio da história, o povo judeu foi marcado por perseguições, humilhações, pogroms chama assassinado, uma palavra russa, e até assassinados. Porém, o
o marco da violência diabólica aconteceu na Segunda Guerra Mundial, sua época nazista, onde, em nome de um mito infame de ideologia assassina, morreram 6 milhões do nosso povo. Nunca aconteceu no anais da história da humanidade tal genocídio, porque em nome de uma raça pura, raça superior e limpeza étnica. A teoria da eugenia e uma teoria insana, uma teoria diabólica que visa o extermínio daqueles incapazes, aqueles que não podem trabalhar, aqueles que eram um fardo para o povo alemão, para o Estado alemão. Até a gente chegar na Segunda Guerra Mundial, eu queria entender como é que foi a tua vida até chegar nesse ponto. Como é que a tua infância, tu ficou até que idade na Romênia? Quando invadiram meu país natal, as hordas do exército alemão, em 1941, aquele rolo compressor que ele conquistou primeiro a Polônia, depois Tchecoslováquia, depois Polônia, depois Bulgária, Tchecoslováquia, Iugoslávia, conquistou também a Romênia. Eles não lutaram para conquistar a Romênia. A Romênia tinha muitos adeptos, simpatizantes do nazismo. Eu sei que o rei Carol I era descendente de família real, da família alemã Hohenzollern. Você era o rei da Romênia? Era o rei da Romênia, esse aí? Da Romênia, Tá. rei, nossa pátria Romênia, era um amontoado de províncias. Tinha Moldávia, Oltênia, Muntênia, Moldova e Transilvânia. Em 1890 e tantos, eles pediram da Alemanha um ser que tem sangue real. Então me ensinaram que tem um descendente de reis, chama Carol I. Carol I da família Hohenzollern. Depois veio Ferdinand, o reis da Alemanha. Veio e se tornou rei da República Romena. Então eles ficaram aliados em algum momento. Ficaram aliados, conforme eu disse, eles entraram na Romênia sem atirar uma bala. Eles fizeram aliança com o governo romeno, cujo um grande antissemita, chama Ion Antonescu, foi empossado como todo-poderoso do governo romeno. Ele era um notório antissemita. Em 1941, invadiram a Romênia, as tropas ocuparam a Romênia com a intenção daquela operação chamada Barbarossa de atacar a União Soviética. O objetivo deles era conquistar toda a União Soviética, todos os russos. E a Romênia já fazia parte da União Soviética nessa época? Não. Não, tá. A Romênia, como eu falei, a Romênia era um reinado. Reinado independente, todos povoados, todas as províncias foram unidas sob um rei só. Rei Carol I, 1890 e tanto, trazido o rei da Alemanha. E tomou posse como poderoso rei da Romênia, porém, ele era uma figura que não apitava muito. Quem apitava era o primeiro-ministro. Era como se for uma fantoche, mas ele tinha poder bastante grande. E quando alemães entraram, imposaram notórios antissemitas no governo romeno, onde ele era líder da Guarda de Ferro, uma organização
de cunho nazista, de cunho fascista, Então, guarda de ferro. quando eles invadiram, então ficou mais fácil para o rei da Romênia, para o governo instaurado ali, a liberar o que eles já queriam fazer antes, porque eles aceitaram a invasão, aceitaram as normas, eles já estavam inclinados a fazer isso. Aceitaram a invasão, sabiam que eles, alemães, não gostam da União Soviética, e como a União Soviética anexou Bessarabia e Bucovina em 1938, falei, então vamos se aliar com vocês com a condição que vocês vão reconquistar Bessarabia e Bucovina e vai devolver para o rumeno, que Bessarabia e Bucovina, duas regiões pertinho da Ucrânia. Uma hora era dos rumenos, outra hora era dos soviéticos. Meu sogro nasceu com certidão de nascimento romeno. Quando ele saiu, em 1929, saiu da Romênia, da Bessarabia, Khotin, ele já era sob domínio russo. Quer dizer que ele tem documento de nascimento em rumeno e documento de saída da Bessarabia em russo. Quer dizer que o rumeno ficou contente que os alemães vão invadir a Romênia e vão reconquistar as duas províncias que foram anexadas pela União Soviética, de Stalin. Que idade tu tinha quando a Alemanha invadiu a Romênia? E eu tinha 9 anos de idade, 8 anos de idade, mas sofri quando tinha 9 anos de idade.